tudo bem? Prazer, Marinês, como vai? Tudo bem? Opa, vamos ver com quem, deixa eu ver, prazer. Vou falar com a doutora Júlia Pimentel. É só para chamar mais. Doutora Júlia Pimentel e doutor Rafael Peixoto. Adoro o tratamento da ATM e dor orofacial. Eu tinha ATM, naquela coisinha aqui, o problema na articulação. Né? Quando eu comia maçã, menina, me doía muito, eu não podia morder uma maçã. Mas eu consegui resolver. E vamos lá, então. O que é a disfunção da ATM? Bom, vamos lá. A disfunção da ATM, né, o próprio nome já diz, é o mau funcionamento dessa articulação que une a mandíbula, a base do crânio, né, e possibilita as movimentações mandibulares. Abrir, fechar a boca, mastigar, falar, enfim. ATM quer dizer o quê? Articulação temporomandibular. É isso aqui, né? Ela articula uma parte dela no próximo que é o osso temporal e o outro pedaço da articulação é a mandíbula. Por isso que é temporomandibular. Então, a disfunção da ATM, que também é conhecida como BTM, né, é o mau funcionamento desse sistema que faz a mandíbula se movimentar, o mau funcionamento dessa articulação. Entendi. Doutor Rafael, vocês combinaram? Como é que é? Está combinado? Então, vamos fazer outra pergunta. Quais são os sintomas da desordem da ATM? Então, quando a gente fala de sintomas, a gente está falando de um leque gigante, tá? Leque esse que vai desde uma pequena dor na articulação, né? Passando por limitação da abertura de boca, passando por edema, passando por barulhos, né? Estalidos, zumbidos. Assim, os sintomas mais comuns são dor, né? Principalmente dor de cabeça, dor próxima ao ouvido, onde muita gente, a primeira coisa que faz é procurar um otorrino, e aí lá sim o otorrino consegue diagnosticar que não tem nada a ver com a área dele, e aí encaminha para a gente. Mas assim, tá bem assim, o mais comum é você ter paciente que aparece no consultório, não, eu tive um otorrino, o otorrino mandou para cá porque eu sinto muita dor de ouvido, eu sinto muita dor na cabeça, né, aqui na área temporal. Então, assim, acaba mandando para cá. E o que você acaba fazendo para poder pegar todos esses sintomas e canalizar e levar para um lugar só? Você pede uma ressonância, né? Uma ressonância, geralmente, a gente pede bilateral da ATM, e aí, de posse da ressonância, você consegue ter o diagnóstico fechado. E aí é onde você entra em cima daquele resultado no tratamento, entendeu? A partir do tratamento parte a partir da ressonância. Porque assim, o leque de tratamento é muito grande. E um estudo recente também comprovou que, na verdade, quase 70% da população vai ter alguns sintomas de DTM ao longo da vida. Então, na verdade, o grau de envolvimento da população é muito maior do que às vezes aparece para tratar. Entendi. Porque às vezes o paciente tem uma dor de cabeça e ele nem desconfia. Não imagina que isso possa ser. Ele antes de qualquer coisa, ele associa qualquer outra coisa para chegar na. Normalmente, quando o paciente chega na gente para fazer o tratamento, ele já passou por diversas outras especialidades, tratando 500 mil coisas, e que, na verdade, no fundo, era DTM. Eu vou te fazer uma pergunta que não está aqui. O que faz uma pessoa ter essa disfunção? Na verdade, é uma doença multifatorial, né? Na verdade, essa doença ela pode ter um cunho muscular, pode ser só a musculatura que envolve a articulação que está mais tensionada, que está mais contraída, ou pode ser um problema interno da articulação. Normalmente, quando é lá dentro da articulação o problema, é ou hereditário, ou em pacientes que já têm uma tendência a ter, por exemplo, artrite, artrose, problemas articulares. A articulação, a ATM, é como uma articulação qualquer do corpo. É como uma articulação do joelho, do cotovelo, só que é uma articulação bem pequena. Uma pergunta. Quem é dentuço ou quem tem isso aqui para dentro do seu nome que dá? Retrognado. Isso pode propiciar você tem fatores associados, já que a Júlia falou, que acabam colaborando para que você desenvolva o problema.
dificuldade de ter uma oclusão estável, como você acabou de falar agora, do paciente que ele é retrognato, ou então que ele é classe 2, ou que ele é classe 3, não importa. O que importa é o seguinte, ele tem uma desoclusão, ele não tem uma estabilidade dentária. Então, isso é um dos fatores que colabora. Você tem também aquele paciente que ele tem aquela dificuldade de se desligar de problemas não resolvidos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O cara trabalha o dia inteiro e ele tem uma gama de problemas que ele não conseguiu solucionar. Naquele dia ele leva para casa, ele dorme, e aí ele começa a ter hábitos parafuncionais. Ele range, ele aperta. Então, isso vai levar esse paciente a um quadro de ansiedade. Tanto é que depois desse período de pandemia, o número de pacientes que aumentou procurando no consultório, ele mais que dobrou. Mais que dobrou. Por quê? Muita gente ansiosa, muita gente com hábito parafuncional, e aí piora quando você pega o paciente que já tem problema de oclusão, ausência de alguns elementos dentários que faz com que ele não tenha estabilidade, ou a própria desoclusão, no caso do paciente classe 2 ou classe 3, que nós já falamos aqui em programas anteriores, associado a um quadro de ansiedade, essa dificuldade de entender que determinadas coisas, elas têm o seu tempo exato. Não, tem que resolver agora. Não resolvi, o paciente acaba fazendo bruxismo e apertamento. Na maioria das vezes, à noite, quando está dormindo. Ou fica rangendo os dentes ou apertando os dentes durante a noite. Que loucura, gente. Realmente, no momento que depois da pandemia, a coisa piorou bastante. Formas de tratamento. Bom, vamos lá. Como eu te expliquei antes, a gente tem duas causas principais, né? Ou fatores musculares ou fatores articulares. Quando o problema é muscular, normalmente a gente faz um tratamento clínico com placas miorrelaxantes, que são aquelas placas, você deve ter usado, você falou que isso? São umas placas de acetato mais espessas, né? E a gente coloca para o paciente inicialmente usar durante o dia e a noite, depois passar a usar só para dormir. Em casos onde o problema, o desarranjo é interno da articulação, normalmente tem que se fazer uma cirurgia para poder corrigir o problema. Às vezes o disco articular está deslocado, está fora da posição, só a fisioterapia não consegue resolver isso. Tem que fazer um procedimento cirúrgico para reposicionar esse disco. Quando você fala de processo cirúrgico, né, hoje em dia mudou muito. Né? Você imagina que o processo cirúrgico vai ter uma abertura gigante, ter vários pontos. Não, hoje em dia você consegue, em uma grande quantidade dos casos, resolver com uma simples artroscopia. Você faz 3 furos aqui, né? Não leva ponto, não leva nada, você opera por vídeo. Claro, existe, tudo isso vai ser norteado através daquela ressonância que eu falei. Então, assim, existem casos que realmente não. Você tem que abrir, a cirurgia tem que ser aberta, mas hoje a nossa realidade clínica, tá? Você resolve a maioria dos casos com a artroscopia. Então, se chama de cirurgia minimamente invasiva. E quando a Júlia falou da mudança do disco, é bem simples de entender. Você tem duas regiões, né, de osso. Você tem ali a base do crânio, e você tem a cabeça da mandíbula, que é o côndilo, e que elas interagem. Entre elas existe um disco, que é como se fosse um amortecedor. E aí é quando ele sai da posição. Ele pode estar subluxado anteriormente, 100% luxado anteriormente ou posteriormente. Então, uma das manobras é justamente você trazer esse disco para a posição. Então, é onde você começa a ter uma melhora. Claro, todo o processo que vai envolver a cirurgia, ele vai ter um pós-operatório com acompanhamento fisioterápico. Sim. Entendeu? Com certeza. Gente, isso aqui é um celular? Que lindo, gente. Adorei. É a última palavra em Apple? Eu amei, eu gostei disso. É a última palavra? Não sei, na verdade eu não entendo muito de tecnologia, não. Daí esse telefone do marido. Marido ruim, né? Que maridão! Marido ruim. É a última palavra, maridão? Eu não sei, mas ela falou que eu quero que ele tá. Que isso, gente, coisa boa. Ela falou, eu quero que ele tá bom, tá? Sério? Gostei. Essa é a doutora Júlia, doutor Rafael, por favor, deem os contatos de vocês. Vamos lá, o nosso Instagram é @mjfaces, maxilofacial.
Nós temos também um site, que é o www.rjfaces.com.br. E o telefone da central de agendamento é o WhatsApp também, é o DDD 21 99 836 0402. É isso. Eu tenho que contar uma coisa engraçada, que você puxou o microfone, quase você acertou. Ela me espancou. Você percebeu que, né, marido bom igual eu sou, ainda recebo turma. Eu me lembrei que eu fazia a animação de festa e tinha um garoto que era muito chato, que ele ficava do meu lado, eu quero falar no microfone, puxava. E eu tentando fazer a animação e o garoto puxando. Menina, uma hora o garoto puxou, adivinha onde é que bateu? Na boca deles Quebrou o dente. A mãe veio querendo comer meu filho. Eu falei, gente, eu não tenho culpa. Se eu conhecesse vocês, eu ia mandar ele lá consertar o dente dele. Mas eu não discuto, né? Deu beliscando a criança. Só deixei o microfone aí. Eu queria tanto. Gente, Muito prazer, tá? Um beijo. Obrigada. Tchau. Gostei do presente. Acho que Obrigado. Tchau, tchau. Beijo, gente.